Olá, muito bom dia para quem está assistindo hoje, domingo, 11 horas da manhã, aqui no Augusto Leitão Responde, quadro criado para você, para atender uma demanda desse canal, que era entregar as respostas do maior número de perguntas que vocês faziam durante a semana. Nós temos aí hoje vídeos com 80, 100, 150, 200, 300 comentários e eu entrego para vocês 6 vídeos, entre vídeos e lives por semana, né? Praticamente um por dia, então fica difícil de responder um por um individualmente. Então, por isso que eu procuro fazer esses vídeos como esse para agrupar esses questionamentos. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. Eu @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Fábio Lara. Minha reforma foi cassada. Para quem não sabe, cassada ou anulada, provavelmente estamos falando do artigo 112A do Estatuto dos Militares, trazido pela Lei 13.954 e regulamentado pelo Decreto 10.750 de 2021. Só situando vocês aqui antes de continuar. Fábio Lara, minha reforma foi cassada, mesmo ela tendo sido já efetivada com mais de 5 anos, mesmo ainda que ela tenha sido feita pela via judicial e com todas as inspeções de saúde e laudos necessários para comprovar a incapacidade definitiva para o serviço do Exército. Me chamaram, conversaram comigo por 5 minutos, viram meus exames, meus laudos, constataram que a minha lesão tinha melhorado. Foi um absurdo, sem exames, sem nada. Me encaminharam de volta para a ativa e quando eu me apresentei já tinha um ofício me dando baixa. Provavelmente o Fábio era temporário e aí ele estava reformado. Chamaram ele, disseram que ele era apto, mesmo com decisão judicial, mesmo com uma reforma já há mais de 5 anos, violando decadência, violando coisa julgada, e colocaram o Fábio na rua, gente. Essa ação com quase 20 anos, demorou quase 20 anos na justiça, foi revertida em uma conversa de apenas 5 minutos, passando por cima da coisa julgada, passando por cima da decadência. Só um parênteses aqui. Sem exames, sem nada, sem direito à defesa, sem nada. E o curioso, que isso tudo aconteceu logo depois de eu ter pedido a minha ajuda de custo, que eles nunca haviam me informado e nem me pago após os 5 longos anos de que eu já estava reformado. Disseram então que eu estava apto. Quando fechou o tempo para me pagarem. E veio então a cassação da minha reforma. Poxa, Fábio, não como advogado, mas eu quero conversar contigo um pouco mais, quero saber um pouco mais sobre essa situação. Eu sabia que tudo isso era possível acontecer pelo que estava escrito no decreto, pelo que estava escrito no artigo 112A, mas eu não pensava que iam fazer dessa forma, passando por cima de tanta coisa. E te adianto que tem colegas minhas que trabalham especificamente com essa área e com certeza vão gostar e vão querer bater um papo contigo. Milton, olha só, eu perdi, Milton Suplitz, mas ainda ouvi dizer que não pode haver decréscimo salarial. Como fica a questão da VPNI? Vamos lá. Não pode, tá? A Lei 13.954 trata disso, diz que se há perda salarial tem que ter uma vantagem para evitar que a perda ocorra. E a MP 2215 já tratava disso, então, e o Supremo também concorda com isso. Se eu ganhava 8 mil, mudou a estrutura remuneratória, passei a ganhar 6 mil, tem que ter uma vantagem completando ali esses 2 mil que estão faltando. Acontece que eles inventaram, e aí quando eu digo eles, são nossos legisladores. Eles disseram assim, olha, a VPNI existe, ela está ali, ela está escrita lá no artigo 20 ou 21 da Lei 13.954,
mas ela só se aplica quando tiver redução bruta de valores. E aí eles foram lá e criaram uma contribuição alta para os pensionistas, aumentaram a contribuição que já existia dos militares e corroeram todo o líquido sem mexer no bruto. E aí eles inventaram uma lei que de acordo com o que eles fizeram, que foi aumentar a contribuição e corroer o líquido, a VPNI não se aplica. Ela existe, ela está lá, mas ela não se aplica. E aí eu espero que o nosso amado Supremo declare inconstitucional esse artigo, que é uma baita de uma manobra para permitir perda líquida de proventos e pensões. Fábio de Azevedo. Uma pena, que o Dr. Leitão sempre ignora a situação dos QOEA, oriundos da graduação de 1S, que recebem apenas 20% de adicional de disponibilidade ao invés de 32%, como os seus colegas suboficiais. Militares mais antigos, com mais tempo de serviço, estão recebendo menor remuneração. Isso tem causado extremo desconforto. Fábio, eu não ignoro não, Fábio. Às vezes eu tenho alguma dificuldade para responder pelo número de perguntas. Eu conheço bem o teu caso, Fábio. Assim, o caso desses militares que estão nessa situação. Já tive alguns militares que me procuraram no meu escritório para perguntar sobre isso. Fizeram consulta, tudo. Eu sei que vocês são bem organizados, que vocês têm grupos de WhatsApp com muitas pessoas, colegas de turma, inclusive, que vocês estão à frente aí de uma tentativa de, primeiro, de uma modificação na via administrativa, que ainda não aconteceu. E se isso não acontecer, vai ter que partir para uma ação judicial mesmo, talvez individual, talvez em pequenos grupos. Mas eu concordo que tem um furo aí, que tem um erro no cálculo da Lei 13954. O que vai acontecer? Por que está acontecendo isso, né? Porque tem militares que fizeram que foram fazer o curso que permitiram o acesso ao QOEA, lá que era o que permitiram esse curso lá na Força Aérea, quando eles já eram suboficiais, ok. E aí então eles são tenentes que já foram suboficiais. Esses militares vão ter 32% de adicional de habilitação. Por quê? Porque a tabela do adicional de habilitação, ela mantém e ela procura não perder o maior adicional de habilitação, o maior posto ou graduação que aquele militar teve, que pagava o melhor adicional de habilitação. Então, se aquele militar, que hoje é tenente, e teria um adicional, estou falando de habilitação, adicional de compensação por disponibilidade, se esse militar, que hoje é segundo tenente, e ele teria um adicional de compensação por disponibilidade muito baixinho, deixa eu ver o segundo tenente, que era de 5%, ele vai ter o direito a receber o adicional maior, porque ele um dia já foi suboficial. Então ele não vai receber o adicional de segundo tenente, que é 5%, vai receber o de 32% porque ele já foi um dia suboficial. Então a lei, no artigo 8º, diz que é pago o maior adicional de habilitação do posto que aquele militar já chegou. Então se ele chegou suboficial, vai receber o maior adicional de habilitação, que é o de 32%. Acontece que, olha só que coisa errada, que furo que tem, e eu concordo com o Fábio nesse ponto aqui. Alguns militares que já tinham os pré-requisitos todos, já tinham tempo, já tinham conceito, uma série de coisas, poderiam fazer o mesmo curso sendo primeiro sargento e não suboficial. Esses primeiros sargentos fizeram o curso, foram a segundo tenente, tá? E aí veio a lei e disse, olha, vocês que são o segundo tenente não vão receber o adicional de compensação por disponibilidade de 5% baixinho. Ok. O que vocês fizeram antes? Primeiro sargento. Quanto é que é o adicional do primeiro sargento? 20%. E aí eu tenho, aí ele está dizendo aqui que tem militares mais antigos, você tem que ver a situação exata, mas aí eu vou ter segundos tenentes que estudaram mais e que foram promovidos antes e que foram a segundo tenente quando eram sargentos e não precisaram esperar ser suboficial para ir a tenente e vão receber uma adicional de habilitação muito menor. Me parece
para lá de injusto, eu concordo com o Fábio. Pode ser que tenha muito juiz que simplesmente olha e diga, ah, não tem previsão legal. A lei aqui diz que é o maior que chegou, o maior que chegou, se for suboficial é 32, se foi primeiro sargento é 20% e acabou. Pode ter juiz que diga isso. Tem que construir uma tese para deixar isso muito claro, o erro da lei e a injustiça que causa a esses militares. Mas e aí, Fábio? Concretamente, você já procurou, já fez um requerimento administrativo, já foi deferido, já foi indeferido, procurou algum advogado da área para lhe orientar nesse sentido? Já ajuizou a ação? Já ajuizou alguma ação em grupo? Ou está, por enquanto, aguardando para ver se há alguma modificação na esfera administrativa? Petrolina. Obrigado, doutor, por todas essas informações. Vamos continuar torcendo para que a Lei 13954 e o Acórdão 2225 sejam banidos. Tivemos um período de muita dor e encolhimento da renda. Foram feitos alguns socorros, mas as Forças Armadas ficaram de fora. E o INSS nada acrescentando. Por exemplo, acho que ela quis dizer que a INSS teve alguns benefícios, antecipação de 13º, a tentativa, 14º, que ainda não saiu. E por enquanto, para nós, apenas calotes. Fomos enganados pelo governo, que deveria nos socorrer. Só Deus para ter misericórdia. É um comentário aqui, na verdade, não tem pergunta, a Petrolina está externalizando o que ela pensa. Quem é que está na situação parecida com a situação da Petrolina, que acha que militares e pensionistas estão muito desprestigiados, que nos últimos anos foram desprestigiados? Não estou falando dos últimos 4, não estou falando só desse governo, não. Estou falando dos últimos anos, de maneira geral, os últimos 10, 12, 15 anos, que houve achatamento, que as correções foram menores do que a inflação, e que houve um desprestígio quando não havia militares no governo, e agora, mesmo com militares no governo, ainda continua ainda continuam muitos desprestígios, especialmente quando a gente está falando de praças, muito mais do que os oficiais, tá? Arlete, conversa fiada. Aí o Arlete está falando aqui sobre o vídeo do MD, que eu disse que tinha um cunho eleitoral, de trazer os problemas da Lei 13954 às vésperas da eleição. Ela disse, conversa fiada do MD, isso só vai servir para encher linguiça e enrolar os pobres coitados dos graduados. Ela está falando aqui por quê? Porque eu disse no vídeo que todos os problemas, não todos, né, mas boa parte dos problemas da Lei 13954 já foram debatidos, já foram escritos, já foram listados, já foram documentados na indicação 965 de 2020, feita pelo Major Vitor Hugo, que é um deputado, que entregou isso ao Palácio do Planalto, que ele era, não sei se ainda é, um dos líderes do Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados. E o Major Vitor Hugo fez todo esse trabalho, ouviu as pessoas que levaram, a Ivone Luzardo, o Dr. Cláudio Lino, o Dr. Adão, quem mais que levou isso lá? O senador Exalci, o senador Major Olímpio, tem mais gente ainda. Bom, essas pessoas são as que eu estou me lembrando nesse momento, militares que representavam e representam militares da reserva atingidos pela lacuna, militares do quadro especial, levaram esses problemas por escrito. Isso chegou no Palácio Planalto em 2020. Faz ó que isso aqui está no Palácio Planalto. Faz ó que o MD já sabe quais são os problemas da 13954. Aí criar um grupinho, um GT, grupo de trabalho, um grupo de estudos, 80 dias antes da eleição para dizer que criou e para ver quais são os problemas. Todo mundo sabe os problemas da 13954, todo mundo sabe quem foram os mais atingidos, todo mundo sabe quem ficou de fora. Então, fazendo a ressalva que sempre é bom que isso vire notícia, que isso venha à tona, é uma pena a forma que isso está sendo usado agora, e aí não é uma crítica direta ao Presidente da República, nem ao Ministério da Defesa, mas a qualquer pessoa, qualquer deputado, qualquer senador que pretenda trazer esse assunto agora, 80 dias antes da eleição, e se beneficiar com isso, fazer uma grande promessa de campanha
e dizer, olha, não deu para esse ano, mas vote em mim que no ano que vem estaremos aí ajudando os militares. Ou conseguir alguma coisa, uma portaria, um decreto, alguma coisa que minimize os efeitos da 3954, dizer, olha, se vocês quiserem bons projetos, vote em mim que no ano que vem eu estarei aqui, entendeu? Essa é a minha grande crítica, o momento político que está sendo feito, que está acontecendo isso e que está sendo utilizado a Lei 3954, que já tanto trouxe discórdia aos militares, aos pensionistas e à família militar, está sendo de novo usada para ganhar voto. Tá? Carmen, por que reduziram de segundo tenente para suboficial os taifeiros da FAB? Bom, os taifeiros da FAB eles iam para a reserva como taifeiro mor, tá? E eles ganhavam como terceiro sargento porque eles tinham 30 anos de serviço. Guardamos essa informação. Veio a Lei 12158 para corrigir isso e permitir que esses taifeiros também chegassem, assim como os outros praças, ao quadro à graduação de suboficial. E aí ela, na reserva, deu acesso, na prática promoveu, mas a lei usou a palavra, usou a palavra acesso. Levou eles até suboficial, até primeiro sargento, dependendo do tempo que ficaram no quadro. E aí a aeronáutica disse, olha, eles têm mais um posto acima aqui porque eles já tinham 30 anos. E em vez de pagar suboficial, como dizia a lei, pagaram suboficial mais um posto porque era o que eles tinham guardado e garantido dos estatutos militares. Pagaram segundo tenente, juntando um posto acima, mais suboficial, chegou a segundo tenente. E aí se discutiu se estava certo, se estava errado. Lá em 2012, quanto tempo, a Congela disse, olha, estava errado. Acho que a gente tem que fazer isso, acertar e deixar que eles recebam como suboficial mesmo. Só que a Congela disse isso, ninguém fez nada. E quando fechou 5 anos, passou 5 anos da decadência, e um dia depois eles fizeram, a aeronáutica fez uma portaria, dizendo que os militares atingidos pelos taifeiros, eram 4 mil e poucos militares, eles deveriam ficar atentos porque estaria acontecendo um pente fino, uma revisão, e não fez nada, só fez a portaria, só para evitar perder o prazo da decadência, e na verdade já tinha perdido. Não é que a portaria colou, e aí alguns juízes acharam que a portaria estava de acordo e que estava certo. Alguns militares conseguiram evitar que reduzisse de segundo tenente para segundo sargento, mas alguns não. Então aquela portaria funcionou em muitos casos, e aí olha só que coisa absurda. Além da FAB ter perdido 5 anos, ela não fez mais nada nos últimos 5 anos, de 2015 a 2020, com relação aos taifeiros. E ela chegou lá em 2020, em outubro, novembro de 2020, mais de 5 anos depois de novo, porque contou 5 anos até 1º de julho de 2015, mais 5 anos é 1º de julho de 2020. Aí em setembro, outubro, novembro de 20, depois de 10 anos, supostamente pagando errado, resolveram cortar e reduzir. E muitas vezes sem o contraditório administrativo adequado, sem ampla defesa. Então tá aqui uma baita crítica minha ao formato, à forma que a aeronáutica procedeu, e que isso não se repita. E o MD disse que administrativamente não vai resolver, não vai fazer nada. Então essa é uma matéria até da revista Sociedade Militar, que tá, o link você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, meus amigos? Então uma ótima noite para vocês. Eu estou gravando o vídeo da noite. Então um ótimo domingo para vocês. Se tiver um dia de sol, aproveite, passeie com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe. Quem tem mãe idosa morando em casa, caminhe no sol com ela, de braço. Com seus filhos, vocês devem aproveitar ao máximo, jogar bola, sentar no chão com eles, tá? Essa é a minha dica para o domingo aí. Fique com Deus. Antes disso, se você for novo por aqui, pausa o vídeo, se inscreve no canal. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, no meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos, algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda
como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. E entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas, porque você merece informação e saber um pouco mais dos seus direitos. Até o próximo vídeo, que é amanhã, segunda-feira, hein?